Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje nós vamos ter o Fora das Páginas, número 26, onde eu vou falar as coisas que eu acompanhei em fevereiro. Estou gravando na sexta-noite, né? Então estamos aí com um vinhozinho gelado, né? Porque Rio de Janeiro, como sempre, muito quente. E não foi muita coisa que eu vi, não. Já meu ano começou a ficar assim um pouco atarantado. E eu não tenho muita coisa pra contar, não, mas algumas delas são interessantes. Eu esqueci de falar de um filme no Fora das Páginas passado e vou falar dele quando eu terminar de falar dos filmes que de fato assisti em fevereiro. Eu comecei vendo o Reality, da Tina Satter, no MUBI. E ele é inspirado numa história real, né, que é a história de uma moça que tem esse nome, e ela vazou informação confidencial a respeito das eleições. Ela é uma linguista e tradutora, trabalhava para o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos numa empresa terceirizada e ela intercepta, num determinado momento, algumas mensagens sobre a desconfiança da interferência russa nas eleições. Agora eu tô me perguntando se isso é spoiler, é porque assim, essa história dela é conhecida, né? Quando eu soube desse filme e que ele era inspirado numa pessoa real, eu dei um Google no nome da moça e aí eu fiquei sabendo a história. Eu vi o filme sabendo, né, o que ela tinha feito. Mas o filme tem muita tensão. Eu achei o filme bem construído. Ele não é assim um filmaço, mas ele é bem construído. A atuação da personagem principal, da atriz principal, tá excelente. Eu anotei o nome dela aqui, é Sydney Sweeney. Eu lembro de ter visto essa atriz no White Lotus. Ela é uma das lourinhas da piscina lá, que ficava lendo com a amiga, né, uns livros e tudo mais. E ela tá atuando, assim, perfeitamente. O filme, ele começa com ela chegando em casa de umas compras e logo junto com ela chegam uns homens, que ela depois vai descobrir que são agentes do FBI. Aparentemente, a diretora usou trechos, né, o roteiro tem como falas trechos da gravação do interrogatório dessa moça. E o caso dela ficou famoso porque muita gente a defendeu e muita gente também a criticou e julgou, né, porque ela acabou sendo julgada, presa, julgou a sua pena excessiva. Mas o processo de representação do interrogatório, porque ele é um filme de interrogatório, o que acontece ao longo do filme é um interrogatório, é bem interessante, é bem tenso e acho que a diretora explorou bons recursos. Depois eu vi um filme que eu achei bastante interessante, que foi o Exótica, do Atom Egoyan, vi no Belas. Eu já vi outros filmes do Egoyan, e eu fico sempre com a impressão de que ele é leitor do René Girard, porque ele sempre coloca alguma coisa relativa ao desejo mimético nos filmes dele. Nesse ele também coloca, embora eu acho que ele é mais forte nos outros, mas nesse aqui também tem uma coisa de projeção, de se colocar no lugar do outro, enfim. E é uma história meio difícil de contar. É meio difícil, é uma trama intricada, mas ela é intricada de forma inteligente. A gente pode dizer que os personagens principais são uma dançarina de stripper, né? Uma stripper, uma dançarina de striptease. O seu ex-namorado, que é o DJ desse clube. E um homem que é um cliente fiel, que tá indo sempre lá, ele só vai nesse clube pra receber ali a dancinha dessa moça. E aí a gente vai vendo que tem uma relação muito esquisita ali entre eles, enfim, uma dinâmica estranha, mas não dá pra falar. Não dá pra falar. O que eu diria é que esse é um filme sobre desejos estranhos, pessoas e seus desejos estranhos, seus desejos meio fora da casinha, meio não usuais, sabe? Algo assim, mas é muito interessante o filme. E as atuações são ótimas também. Em seguida eu assisti Mimetismo. É engraçado, né? Porque eu acabei de falar do René Girard. E aí esse filme chama Mimetismo, o outro, né? Que é do Christophe Zanussi. Esse eu vi no MUBI. Também, o Zanussi também é um diretor que eu tenho acompanhado. E esse, de todos os filmes deles que eu vi, eu achei o mais sem graça. Ele se passa na Polônia, né? A maioria dos filmes dele se passam na Polônia sob ocupação soviética. Então, Polônia comunista. E esse filme em específico, ele trata da tensão, da relação tensa, meio disputada, conflituosa entre dois professores. Um professor que é um veterano e um professor que é um novo professor de uma universidade. E eles estão numa espécie de retiro de verão. O retiro é para os estudantes. Então eles estão assim num lugar bonito, na proximidade de um lago, uma natureza, não sei o que lá. Mas eles estão ali para um evento de verão que inclui apresentações de trabalho, premiações, não sei o que. E tem então esses dois professores que têm visões ideológicas diferentes, ficam tendo discussões.
filme é interessante, mas comparado com os outros que eu assisti, eu achei ele mais sem graça, mas ele vale a pena. Então o filme que eu devia ter falado mês passado e esqueci é o Saltburn, da Emerald Fennell, que eu vi no Prime. Vi muita gente falando desse filme, é um desses filmes que a gente vai assistir meio com medo, porque tem gente que ama, tem gente que odeia. E, bom, o que que acontece? Ele é a história de um rapaz que é pobre, mas consegue entrar numa dessas universidades importantíssimas inglesas, se não me engano, Oxford. E meio que por bolsa, e ele vai começar a transitar meios ali mais abastados, porque ele faz amizade com um rapaz que é bem rico, mora no castelo e tudo mais. Então ele vai ali conviver com aquelas pessoas, vai observá-las de perto. O filme tem algumas coisas interessantes. A Emerald, a diretora, ela claramente opta por uma estética do exagero. E é uma estética interessante em vários momentos. Porém, o roteiro, pra mim, acabou ficando um pouco bobo, porque existem umas coisas, umas cenas pra chocar, umas coisas meio pra gente ficar, pra alarmar o espectador, que eu achei meio bobocas, né? Então ficou um pouco aquela coisa de uma vontade muito grande de chocar, mas perdeu a mão na sutileza, né? E aí a questão pra mim não é a estética do exagero, mas é o modo como esse exagero poderia ser desenvolvido, que poderia ser mais inteligente. Na minha opinião, ele é meio boboca. E aí o filme acaba sendo um pouco esquemático, um pouco muito apelativo, enfim. Então não foi um filme que eu amei, não. Eu acho que ela não precisaria ter aberto mão da estética para fazer a coisa funcionar. Acho que ela poderia ter pensado melhor o roteiro, a construção de personagens, por exemplo, essa família riquíssima, eles são todos muito idiotas, assim, isso foi uma coisa que me incomodou, porque eles são idiotas de um jeito meio tosco demais. Eles podiam ser, claro, ricos idiotas, mas da maneira como eles são, assim, considerando o desdobramento do filme, porque é difícil sem dar os spoilers, considerando o desdobramento do filme, não é possível que aquela coleção de pessoas tenha se mantido tão rica, sendo tão imbecil, né? Então isso foi uma coisa que enfim, me incomodou um bocado. Por fim, então, assisti 2 séries. Uma nova que eu nunca tinha visto, que é a Imperatriz, no Netflix. Essa é uma ótima dica pra quem gosta daquelas séries de época, que tem um quê de novelinha bem construída. É a história da Sissi, que foi a Imperatriz da Áustria. É uma série alemã, se eu não me engano. Ou é austríaca, sei lá. E, assim, atores belíssimos, produção belíssima, riquíssima, sabe? Assim, produção nota 10. E o roteiro também é muito interessante. Tem o quê, como eu falei pra vocês, tem um quê de novela, mas é uma novela muito bem construída, porque ela conjuga bem o romance, né? Porque tem essa história de que a Sissi e o imperador lá, em princípio, quando eles se casam, eles estavam realmente muito apaixonados. Mas que depois a coisa vai degringolando. Então tem essa parte de romance, mas também tem uma parte, né, a parte espírito livre da Sissi. Eu fiquei interessada na figura da Sissi, vou ser sincera pra vocês. Não era uma figura que eu conhecesse muito, eu não vi o filme que existe com a Romy Schneider. Mas eu li um bocado sobre ela no último quadrinho traduzido aqui no Brasil, da Liv Stromquist, porque ele vai refletir sobre a beleza e ela faz uma longa reflexão sobre a Sissi, porque ela era considerada assim uma mulher belíssima, com uma beleza que se torna meio lendária, e ela tinha rituais para manter essa beleza, fazia muita ginástica, fazia dietas muito restritivas, enfim, a Liv vai trabalhar isso no quadrinho dela, que é um quadrinho, como sempre os quadrinhos da Liv são ensaios sociológicos em forma de quadrinho, com um bocado de humor. Então eu fiquei curiosa quando soube que essa série era sobre a Sissi. E eu acho que ela conjuga bem a tensão, a ação e o drama e o romance. Então ela é muito gostosa de ver, ela é bem redondinha, tem ali uma disputa entre os irmãos, né? O imperador tem um irmão mais novo e eles têm uma disputa, eles têm mais de uma disputa, inclusive. A figura da mãe do imperador é uma figura fortíssima, ele só se torna imperador por artimanha dela, e no fim das contas ela que manda em todo mundo. Então é uma figura assim interessantíssima também, várias personagens femininas interessantes. A série de certo modo aborda o descontentamento do povo com o império, então existem essas tensões ali sociais representadas também, e o comportamento da Sissi que de certo modo vai meio contra os princípios do palácio. Então é bem interessante, assim, aquela série não é uma série muito grande e é uma série muito gostosinha e muito bem feita. Tá recomendadíssima. E por fim, eu revi A Amiga Genial. Na verdade, acho que o nome é My Brilliant Friend, né? Na HBO, por conta de estar relendo
a tetralogia e ter relido o primeiro volume, Amiga Genial. Eu não gostei dessa série em princípio, tá? Ela é uma série que muitas coisas tinham me incomodado. O set tinha me incomodado, sabe? A representação do bairro me parecia a Vila do Chaves, assim. Em alguns momentos ainda parece, eu não estive em Nápoles, né? Eu acompanho algumas pessoas no Instagram que são fãs da Ferrante e foram nesse bairro, em Nápoles. E eu não sei se talvez ele seja realmente parecido, mas eu vendo a série fiquei muito com a impressão de que parecia a Vila do Chaves. Eu tenho particular implicância com a atuação da atriz que faz a Lenú na adolescência. Eu acho ela muito inexpressiva e eu não acho que isso fica muito claro no livro, né? Então não sei porquê da escolha da série de que ela fosse assim, talvez seja uma coisa da própria atriz, porque a Gaia, que é a personagem, a atriz que faz a Lila, é um espetáculo de atriz. Mas a menina que faz a Lenú, eu esqueci o nome dela, acho que é Marguerita, alguma coisa. Eu não curto muito. Assim, ela tem seus momentos. Eu acho até que ela vai melhorando no passar da série. A série toda vai melhorando pra mim. E eu reparei uma coisa que eu acho que eu não tinha notado muito na primeira vez que eu assisti. Essa série, essa temporada, que tem um homem por diretor, ela tem uma ênfase, uns zooms no corpo das personagens, em especial da Lila, que eu ainda não entendi muito pra que serve, né? Eu me lembro claramente de duas cenas, uma em que ele foca assim nos peitos da Lila, ela tá vestida, eu não lembro direito o que tá acontecendo, e eu fiquei assim, tá, mas por que esse zoom? E depois, quando tem uma cena de casamento, né, a Lila vai se casar com o Stefano, e antes do casamento ela vai tomar um banho e pede pra Lenú ajudá-la. A Lenú vai ajudá-la nesse processo aí do casamento. E então ela tá ali numa banheira, a Lenú tá ajudando ela a tomar banho. E a Lenú, no livro, a Lenú comenta que ela tem um sentimento ali de expectativa, porque elas têm assim uma espécie de competição, ou de uma querer acompanhar a outra. Então a amiga dela tá casando, vai se iniciar sexualmente. E isso era uma preocupação pra Lenú, porque ela não queria ficar pra trás em relação a Lila. A Lenú não está se casando, mas a Lenú já tá aí num processo de iniciação sexual meio complicado. Então ela fica encarando aquele corpo no livro. Ela não faz ênfase em especial, em parte alguma, se não me engano, ela fala dos seios da Lila, mas falando que a Lila ela é adolescente quando ela casa. Então ela tá ali num misto de corpo infantil e corpo de mulher. Ela não é totalmente formada, até porque a Lila é muito magrinha. Ao contrário da Lenú. A Lenú se desenvolve muito, tem um peitão e tudo mais, até tem uma cena envolvendo o interesse nos peitos dela. E aí, a série, ela faz um close na vulva da personagem, que eu quase tenho quase certeza que não é a atriz, porque a atriz é muito nova, né? Essas meninas eram adolescentes quando gravaram essa temporada. Deve ser uma dublê. Então ele tem esse close na vulva e a Lenú ficou olhando meio apalermada pra vulva da Lila. E eu não entendi direito que veio essa cena, assim. Em especial porque não é assim que acontece no livro. Eu acho que a Lenú tem fascínios inúmeros com a Lila. E eu acho que esse fascínio, ele passa principalmente pelas capacidades intelectuais. Existe essa questão, até que dá no nome do livro, da tetralogia, né? Amiga Genial. Né? Então essa questão de que elas possam fazer algum tipo de transcendência nesse campo, né? O campo do desempenho intelectual. Então eu não entendi muito essa cena desse close na vulva da Lila com a Lenú encarando, assim, eu realmente não entendi. Se tem algum simbolismo ali mais psicanalítico, eu ainda não alcancei. Se você viu a série, tem alguma opinião sobre isso, fale. Mas isso entrou na minha lista de inquietações com essas primeiras temporadas, né? Quando eu já vi a série, na verdade, toda, né? Então, como eu falei, comecei a rever. E eu gosto mais das temporadas finais. Essa primeira ficou com esse incômodo extra aí, né? Porque aqui tá focando... Eu também não sei se é uma tentativa de naturalizar o corpo feminino, né? Mas tem uma questão que eu acho que o corpo feminino já é muito exposto, né? O corpo masculino é que só agora começa a ser... Só agora a gente começa vamos dizer assim, a desconstruir ou a desmistificar no masculino. No frontal masculino sempre foi muito mais escandaloso e raro do que o feminino, né? O corpo feminino estava sempre sendo exposto. Então eu não sei, eu não entendi muito bem. Me digam aí o que vocês acham, né? Se vocês assistiram a série. E foi só isso, gente. Foi só isso que eu assisti.
E contem pra mim se vocês viram algumas dessas coisas e o que vocês acharam, e também o que vocês andaram assistindo e recomendam pra nós. Muito obrigada sempre pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande, até a próxima. Tchau.